Olá, são 6 horas e 42 minutos. Voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora vamos com as eleições 2022. O senador Jaime Campos fez inúmeras declarações, fez inclusive uma análise do governador Mauro Mendes, dizendo de como ele está tranquilo, até porque, afinal de contas, tem 3 nomes fortes, Daniel, de pré-candidatos ao Senado que querem, disputando ali, gente, o apoio do governador. Falou outros detalhes também sobre essa disputa eleitoral. Vamos ouvir então as declarações? Bom dia novamente para vocês da bancada e para todo mundo em casa. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, ainda não fez uma declaração oficial se vai à reeleição. Mas o que muitos analistas já colocam isso, e claro, o próprio cenário local da política, é de que essa pode ser uma das eleições mais fáceis para Mauro Mendes e, claro, para o governo de Mato Grosso, porque não há simplesmente uma oposição, ou um candidato com envergadura, com articulação política para enfrentar Mauro Mendes, que tem uma boa aprovação e, por outro lado, não tem esse adversário. Uma das análises de quem poderia até concorrer contra Mauro Mendes, que deve ir à reeleição, é o vice-prefeito da capital, José Roberto Estopa, do PV, que teria aí numa federação PV, PCdoB e PT. Mas, até agora, isso não foi definido quanto a isso. Por enquanto, Mauro Mendes segue tranquilo, sem opositores para a sua reeleição ao Palácio Paiaguás. Por outro lado, a maior dificuldade agora para Mauro Mendes, inclusive numa análise do seu colega de partido, Jaime Campos, do União Brasil, senador, é de que Mauro Mendes é um privilegiado na opinião do senador. Por quê? Existe este ano a disputa de uma vaga para o Senado e tem 3 candidatos que querem disputar essa vaga e todos estão alinhados ou têm uma simpatia e querem o apoio de Mauro Mendes. A médica Natasha Slestarenko, do PSB, seria uma delas, tem Neri Geller, do PP, e o Wellington Fagundes, do PL, que está dentro da federação PL, União Brasil, somando aí um alinhamento com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é do PL. Mauro teria conversado ou vem conversando com esses nomes. Há uma certa divisão aí entre Neri Geller, também o Wellington Fagundes, a chegada da médica Natasha Slestarenko, mas o que Jaime Campos analisa, né, um velho cacique do União Brasil, antigo Democratas, PSL, é de que o Mauro simplesmente está numa posição privilegiada e que terá a difícil missão aí de escolher alguém para o apoio oficial. Aí, nesse caso, a tendência é que o candidato oficial no palanque de Mauro Mendes ao Senado seja o Wellington Fagundes, que é do PL, ou seja, o partido da federação no qual está inserido Mauro Mendes. Mas o governador também pode ter aí uma espécie de acordo com os demais em que ninguém tem um apoio oficial, mas que ele também não faria aí, digamos, nenhuma oposição aos demais candidatos. Todo mundo estaria do lado dele nesse projeto de reeleição, nessa disputa para o cargo de Senado, de senador da República. Por outro lado, é claro que Mauro Mendes vai ter que analisar isso com cautela, segundo o próprio senador Jaime Campos, para não provocar nenhum tipo de fissura, rompimento e que isso atrapalhe esse projeto tranquilo de Mauro Mendes à reeleição ao Palácio Paiaguás. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Bom, Daniel, nós já falamos aqui e será que mudou algo em relação àquela possibilidade de palanque duplo? Pois é, essa continua sendo uma das esperanças aí de parte dos aliados do governador Mauro Mendes, né? A gente meio que tentou explicar tecnicamente essa possibilidade que existe, né? Vamos tomar aí, tomando por parte que a aliança vai ser fechada entre Mauro Mendes e o Wellington Fagundes, fica ali com o PL, mas se o Neri Geller também quiser fazer parte do palanque, ele pode vir sozinho com o PP, sem se coligar com ninguém, né? E aí ele pode integrar também essa base aliada do governador como candidato à reeleição. Não creio que isso vá acontecer porque o próprio PP e o próprio Neri Geller perderiam tempo de TV, até recursos com isso, de deixar de se coligar, por exemplo, com o MDB, com partidos grandes, né? O PSD também. Mas, tecnicamente, existe essa possibilidade. Um
fator novo, vamos lembrar que tem outros candidatos também, como Antônio Galvão, que está aí, mas ele já meio que admitiu que não estará junto com o Mauro Mendes. Tem a candidatura da médica Natasha Dessarenko, que está começando a agitar os bastidores, a mexer com as lideranças de muitos partidos, né? Hoje, o Jornal Gazeta trouxe um outro enfoque sobre essa questão, porque ela também está sendo cortejada pela federação partidária ali do PV, do PT e do PCdoB, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns líderes desses partidos temem que ela ganhe uma projeção muito grande, porque daqui 2 anos ela com uma projeção grande, com uma votação expressiva, se credencie para ser uma candidata à prefeitura de Cuiabá e acabe atrapalhando, por exemplo, o projeto dos outros líderes dos partidos aí, do próprio PV, do PT e do PCdoB, né? Então, e o mais interessante é saber qual vai ser o posicionamento do PSB, que é o partido dela, em relação às eleições deste ano, porque o presidente Max Russi, ele já tem, vamos dizer assim, um pré-acordo com o Neri Geller, né, de apoiar a candidatura do Neri Geller, mas ele tem agora a candidatura de uma filiada, né, que é a Natasha Dessarenko. O Max Russi tem corrido o estado juntamente com ela, né? Ele está ali acompanhando, ela já começou a ir para o interior, tá, a fazer os primeiros contatos, ele está junto, então ele tem sinalizado que está dando campo para ela para se desenvolver, para ela evoluir, e vai ficar muito estranho lá na frente se numa convenção, por exemplo, o PSB resolver tirá-la de jogo, né? Ela que é um fator novo, ela está começando a ganhar apoios importantes no interior, inclusive, né? Só trazer também, eu acabei de lembrar dessa informação de bastidor importante que foi destacada na coluna à parte no fim de semana. A informação é de que, inclusive, um dos grandes financiadores de campanha aqui do estado, que é o Otaviano Pivetta, já está junto com Natasha também. Olha, vou considerar aqui, Daniel, que seria um grande retrocesso ao partido realmente não dar todo o apoio devido a essa pré-candidata, professor, por vários quesitos. Nós temos aí pré-candidatos ao Senado que se comunicam aparentemente com o agro. Natasha é uma nova proposta, Natasha é mulher, e os partidos não estão trabalhando as candidaturas de mulheres. Como ficaria, então, um nome tão forte, uma mulher competente em sua área, que realmente pode ter uma densidade eleitoral agregada e o partido não apoiar verdadeiramente? E pode acontecer? Óbvio que pode acontecer. A puxada de tapete em convenção, isso é muito natural, né? Muito natural, e quem realmente torna-se vítima disso tudo é aquele que está tentando entrar com um ato de coragem, fazer uma política diferente, né? Realmente colocar em prática os seus ideais, os seus valores e os seus princípios, né? Natasha está ali exatamente em meio a leões da política, raposas da política, né? Que se ela não tomar cuidado, ela será seduzida até a convenção, e durante a convenção simplesmente vão tirar o tapete dela, né? E vão fazer com que o Neri Geller possa ser o candidato, enfim. Bom, com relação a Mauro Mendes, a análise que eu faço é a seguinte: a bola está na marca do pênalti sem goleiro, né? Então, não tem por que Mauro Mendes realmente não sair candidato, né? A não ser que por questões familiares ele decida não sair, o que eu acho muito difícil mesmo, né? Ninguém ia sair candidato. Para que então que Mauro Mendes foi pedir apoio do Jair Bolsonaro e acabou divulgando isso para todo mundo? Agora eu tenho apoio do Jair Bolsonaro para uma reeleição aqui no estado do Mato Grosso, né? Se ele não tivesse essa intenção, não estaria com tanta vontade de se aproximar aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Com relação ao apoio dele a alguém no Senado, também acredito que ele vai fazer um alinhamento com Wellington Fagundes, né? Sabe, por conta exatamente do acordo feito com o presidente Jair Bolsonaro. Então, todos vão ficar ali alinhados nesse sentido aí para a eleição deste ano. Vamos aguardar. Quanto mais Mauro Mendes espera, melhor para Mauro Mendes. Ele menos é atacado, né? Isso todo mundo já sabe, né? Mas eu acredito que realmente ele seja candidato. E ele, professor Luciano, o governador, disse que não vai ficar em cima do muro, não. E não vai querer palanque duplo. Ele falou assim, eu vou me decidir sim. Claro, eu vou definir. Então, claro. Eu acho que 90% das possibilidades está com o Wellington Fagundes, né? Mas ele também sofre, lógico, pressões de outro lado. Na quinta-feira, na sexta-feira, em Campo Novo do Parecis, num ato político lá, o ex-ministro Blairo Maggi estava junto ao governador, fez vários elogios à gestão do Mauro Mendes e colocou certa pressão. Olha, eu sou do PP, né, tem o Neri Geller, né, aquela coisa indireta, pense bem, olhe com carinho para o nosso candidato. Então, não está fácil também para o governador
decidir entre um e outro. O que está fácil, como você disse, professor, é ele manter esse projeto da reeleição, que por enquanto está bem pavimentado. Olha, enquanto Blairo Maggi, né, o ex-ministro, rasga elogios ao governador Mauro Mendes, dizendo que ele é o melhor gestor, que ele o admira e colocando aí, no caso, o pré-candidato, né, ao Senado para que Mauro apoie. De outro lado, tem o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que está querendo distância de Neri e de Wellington, porque o prefeito não está suportando esta rasgação de seda e essa disputa ferrenha por Mauro Mendes. O prefeito não gostou nada disso não, professor. Prefeito? Da capital, Emanuel Pinheiro. Ele quer distância agora de Neri Geller, quer distância também do senador Wellington Fagundes, mas justamente óbvio, porque os dois né? pré-candidatos estão aí colocando Mauro Mendes em um patamar ainda mais elevado diante dessa ferrenha disputa. Não se mistura, são grupos bastante específicos, né? Mas Emanuel não é o agregador? Agregador naquilo que interessa para ele, né? Naquilo que interessa para ele, né? E ele tem uma habilidade política muito grande e tem sorte, Emanuel Pinheiro. Isso é muito importante na vida como um todo, né? Sabe, você vê essa questão do VLT, a forma com que ele está lidando a questão do VLT agora, que pode inclusive trazer uma surpresa para todos nós aqui em Cuiabá, acredito eu, positiva, né? Se ele realmente conseguir, ele dá um checkmate no Mauro Mendes. Né? E fim de semana ele se manifestou de forma mais direta em relação ao Neri, né? Porque o Neri Geller, Emanuel, ainda tinha essa esperança de trazer o Neri Geller para esse projeto alternativo de oposição ao governador. Na hora que ele viu, olha, o Neri está insistindo em tentar fechar o apoio com o governador, e daí ele disse, estou decepcionado, o Neri Geller está distante da gente. Então era o grupo político que se encaixaria em torno do Neri Geller com o apoio do Emanuel. Já não existe mais esse tipo de arrumação política, não, que o prefeito está bem irritado com isso. Sabe o que eu observo, Daniel? Porque analista político aqui nessa bancada, você tem uma experiência muito grande nessa área, né? O que eu observo, assim, existem algumas candidaturas, né, que elas assim, no caso da Natasha, no caso do Wellington Fagundes, são candidatos naturais, assim, sabe? Você percebe uma naturalidade na candidatura. Mas do Neri Geller, parece que é aquela coisa empurrada o tempo todo, tá indo de um lado, do outro, né? Quem que vai apoiar, quem que não vai, ou vai ou racha. Eu tenho essa sensação, você está entendendo? Né? Inclusive, o posicionamento do Blairo Maggi com relação à candidatura do Neri Geller foi mais ou menos assim, olha, independente do apoio de Mauro Mendes, ele será candidato e nós vamos mesmo. Sabe, né? Tem que combinar com o povo, né? Porque sem voto não vai, você está entendendo? Então, essa é a sensação que eu tenho e aí está exatamente o perigo aí que a Natasha Zessarenko está correndo na convenção. A pressão está muito forte. Muito forte. De interlocutores do PP que defendem que ela recue, que ela entre como suplente, que ela vá para deputada federal, né? Mas ela já está batendo de a frente, mão na mesa, dizendo, não, eu vou ser candidato ao Senado, ninguém vai me tirar daqui. Me lembra bastante do posicionamento da Simone Tebet no MDB, né? Sim. Apesar de que realmente ali a aproximação, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, com outros partidos, indica, né, que ela ou vai liderar realmente de fato uma candidatura à presidência ou vai acabar compondo como vice em alguma outra chapa. Olha, falando ainda um pouquinho mais sobre o ex-ministro, né, Blairo Maggi, como o próprio Daniel Pittengill trouxe aqui para a gente, foi um encontro na sexta-feira e é claro que existe uma pressão aí. A gente tem até uma imagem aqui do GD, desse almoço, o governador Mauro Mendes sorrindo ao lado do ex-ministro Blairo Maggi, mas existe essa tônica aí de peso. E agora, depois de Blairo elogiar tanto o governador Mauro Mendes, será que ele vai poder voltar atrás caso, né, o governador decida apoiar o Wellington Fagundes? Vou trazer aqui o destaque do GD, mostrando esse almoço, esse momento aqui que aconteceu nesta última sexta-feira, mas os desdobramentos, gente, serão um pouquinho mais para frente. O apoio público foi feito durante um evento em Campo Novo do Parecis, no qual o governo autorizou a pavimentação de 23 quilômetros da MT 358. Vou abrir aspas aqui para o ex-ministro Blairo Maggi. Às vezes, quando se discute se o Mauro vai para a reeleição, quem eu vou apoiar, eu tenho dito com toda tranquilidade, o Mauro é o meu candidato a continuar no governo do estado. Não há nenhum outro executivo com ele à disposição para tocar o estado de Mato Grosso. O meu querido estado, declarou Blairo. Essa declaração aqui, Daniel, tem como ser revertida caso Mauro Mendes não escute Blairo Maggi e apoie, no caso,
o senador Wellington Fagundes e não Neri Geller? Pode ter modificação de tantos elogios, assim, de tanta aprovação? Exato. Ele está ali na foto, ali, olhando sério, né, para a foto, o Neri Geller no fundo e o Blairo Maggi aqui ao lado do Mauro Mendes, né? Olha, a gente sabe que a amizade na política não é muito longeva, não tem muito isso, né? Mas, assim, é fato que o Mauro Mendes é uma espécie de pupilo político do Blairo Maggi, né? O Blairo Maggi foi quem encaminhou a carreira política do Mauro Mendes e o Mauro Mendes reconhece muito bem isso e valoriza tudo que o ex-ministro tem a dizer. Mas é claro que a gente sabe que o jeito de fazer política do governador é muito próprio, muito individual, né? Se ele for realmente fechar, decidir que vai junto com o Jair Bolsonaro, já está decidido, e com o Wellington Fagundes, vai ser isso, ele não vai mais ouvir o Blairo Maggi, né? Depois eles tentam se entender lá na frente, né? O Mauro e o Blairo Maggi já tomaram caminhos diferentes aí ao longo da carreira política de ambos, mas eles tentam se entender na medida do possível, né? Professor, Blairo Maggi disse mais, tá? Vou abrir mais aqui aspas para o ex-ministro durante esse almoço aí, que daqui a pouquinho eu quero chamar atenção ainda para essa foto, um elemento, tá? Blairo disse o seguinte: com uma boa gestão, como a que Mauro está fazendo, estamos vendo obra para tudo quanto é lado. Só não faz mais estrada porque não tem construtora suficiente, empresa para fazer projeto. Eu me sinto extremamente feliz, muito bem representado. Mauro, parabéns pela parceria e vamos em frente. Finalizou. Agora eu olho essa foto aí do almoço, diante de tantos elogios, né? O Mauro está com um sorrisinho ali, digno, viu? De uma criação, de uma charge de Djamil, porque o sorriso do Mauro e agora, o que eu vou fazer daqui para frente? Quem eu vou apoiar? A gente vê Blairo ali com muita tranquilidade, Neri com a cara, o semblante cerrado, né? Fechado, não está aparentemente ali nesse momento, pelo menos, que flagrou, né? Esse momento aí da foto, muito feliz, não. Está esperando ali uma decisão, acho que ele está olhando assim, e aí, governador, diz aí, vai apoiar quem agora depois dessa? Essa rasgação de seda é natural, viu? Rasgação de seda ou pressão? Pressão. Será que isso não tem um tom de pressão, rasgação de seda, professor? você é o cara, você faz isso, né? Você lembra da gestão passada, você é meu pupila. Tudo isso aí existe na política. Duas coisas não são aceitas na política e em muitas coisas da vida, que é traição e contradição. Isso é fato, né? Agora, a gente precisa, em situações como essa, pensar com a cabeça de Mauro Mendes. Precisa de uma certa habilidade para isso, né? Na cabeça dele é o seguinte: entre Blairo Maggi e o presidente Jair Bolsonaro, quem realmente pode me proporcionar um futuro mais longevo da política, né? É óbvio que é o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele simplesmente vai descartar o Blairo Maggi em uma situação como essa, considerando que ele tem já um acordo com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E, consequentemente, eu particularmente acredito que ele vai realmente, abertamente, apoiar o Wellington Fagundes ao Senado. Não tem outro caminho, pelo menos eu acredito que para ele, né, Mauro Mendes e as questões ligadas ao seu futuro político, né, estão muito mais inclinadas, né, a ouvir Jair Bolsonaro do que necessariamente Blairo Maggi. E à medida que passa o tempo, professor e Luciana, cresce a impressão de que se houver uma candidatura de oposição vai ser no improviso contra o governador. É igual a terceira via no Brasil, realmente. Né? Vai passando muito tempo, tudo bem, a gente tem um caminho longo ainda a percorrer, as convenções ainda estão longe, final de julho, começo de agosto, mas a arrumação dos partidos aí, a interlocução entre eles não está caminhando de forma consensual, de forma célere. Então, parece que se houver realmente um candidato de oposição ao Blairo, vai ser quem ao Mauro Mendes, vai ser no afogadilho, olha, vai de improviso, vamos colocar um nome, vai esse aí. Então, realmente é isso que está aparecendo. Tá certo, vamos para as mensagens, então, vamos dar início aqui ao nosso momento de interatividade com você aí que está nos assistindo. Chegando na tela, então, a primeira mensagem desta segunda-feira, 16 de maio. Vamos a elas, então, gente, chegando aí para nós, aguardando a primeira chegar. Bom dia, Nayara. Luciana, vou atualizar aqui o nome, Daniel e professor Haroldo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou fã de vocês, assisto o programa de vocês quase todos os dias. Um show de informações e profissionalismo incomparável. Eduardo, São João del Rei. Obrigada, Eduardo, Obrigado, pela Eduardo. mensagem. Vamos lá.
Natasha representa a mulher mato-grossense. Sabemos da luta, mas iremos em frente. Silvana Correia, é isso aí. Vamos em frente então. Mulher dizendo para outra mulher. Daniel, vou entender dessa forma. Isso. Bom dia, bancada. Você falou tudo, professor. Tem que combinar com o povo. Sem voto não vai. Isso serve para o governador que acha que já ganhou. É o Francisco, lá do Sol Nascente. Vamos lá, mais mensagens chegando na tela. Bom dia, bancada. A importância de uma oposição responsável na política é uma prática salutar na democracia. Infelizmente, em Mato Grosso, não temos e não teremos. Os políticos e empresários de carreira vão continuar a nadar de braçada. E não vemos nada, absolutamente nada, em prol da crise social instalada no Brasil. Aumentos de regalias para os políticos e aumento de combustível imposto para o povo. Olha, falando ali de combustível, tem algumas grandes crises, viu, nesse final de semana por conta dos combustíveis. A gente precisa falar um pouquinho sobre esse tema. Mas já existe perspectiva de redução, né? Será? Professor, até agora não. Até agora não, né, professor? Não vai alterar, por enquanto, nada, porque o governo trabalha para privatizar. Privatização não acontece do dia para a noite. O que o governo pode fazer de imediato e não faz, e que teria apoio do Congresso, é utilizar o fundo. Pegar o rico lucro do governo federal para equilibrar o preço dos combustíveis. E isso o governo não sinaliza, professor, que vai fazer. Então, se eu fosse responder agora a sua pergunta, eu diria, olha, não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel para baixar o valor do combustível nesse momento. E a categoria dos caminhoneiros não estão suportando mais. Exato. Eu tive a oportunidade, eu tenho um minutinho só para explicar, acho que é informação boa, né? É que a gente vai falar, mas pode falar, professor. Então fala? Pode. Conversei com um caminhoneiro, ele que faz transporte, né, de carga, estava levando adubo para Rondonópolis, descarregando 50 mil quilos de adubo em Rondonópolis para carregar soja lá em Nova Mutum, né? Ele negociando o frete, eu vi ele no telefone, ele me explicou exatamente o que está acontecendo e como é que eles estão suportando a questão agora com esse aumento dos combustíveis, né? Mas já tem data definida, essa é a surpresa, então eu conto mais na frente. Tá bom, depois a gente fala, porque a gente vai ter que explicar melhor e o tempo agora não vai permitir, porque a gente precisa ir para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Enquanto isso, ficamos com imagens do trânsito daqui da capital. Vamos para algum trecho movimentado de alguma avenida aqui de Cuiabá. Historiador Rubens de Mendonça, ali na região da Prainha, olha, movimentado em um sentido da pista, viu? E o dia continua cinzento, é o frio mesmo, gente, chegando. Cuiabano não gosta muito não, hein? Voltamos em instantes.